Hoje, eu quero ajudar você, que é médium, a responder para si mesmo aquela pergunta que 10 entre 10 médiuns de Umbanda já fizeram em algum momento da sua vida, que é aquela pergunta que diz assim: sou eu ou é o guia? Quem é que nunca pensou isso? Quem é que é médium de Umbanda e nunca pensou isso? E eu quero dar dicas também para você, que já é um médium mais antigo, mais desenvolvido, eu quero dar dicas para você saber se naquele momento você pode estar interferindo ou não animicamente naquilo que o seu guia quer fazer, naquelas ações do guia. Essa questão aí do sou eu ou é o guia, ela acontece por um único motivo, porque você, assim como todos os médiums, principalmente lá no começo do desenvolvimento, tinha muitas dúvidas, ou tem muitas dúvidas, caso você esteja no início do desenvolvimento, porque afinal de contas, você pensa assim: eu estou vendo e ouvindo tudo. Você tem certeza que você, naquele momento, pode controlar tudo aquilo que você está fazendo. E aí vem essa grande questão. Não é isso que você sente ou que você sentiu, caso você já seja mais antigo? Então, deixa eu esclarecer para você. Vamos começar a conversar. Deixa eu esclarecer para você, em primeiro lugar, rapidamente, o que é a incorporação. Nenhum guia nunca vai entrar no seu corpo e apagar a sua mente. Então, essa questão, mas eu estou vendo e ouvindo tudo, vai continuar. A questão é a gente se habituar com isso. Então, o guia não entra no seu corpo e não vai apagar sua mente. O comando que ele exerce sobre você, ele exerce sobre a sua mente. Ele envia pensamentos, ele envia sugestões para a sua mente e com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento mediúnico, essas sugestões vão sendo aceitas cada vez mais de uma forma imediata pela sua mente. E aí, sendo aceitas de uma forma imediata pela sua mente, sem contestação, elas vão produzir reações automáticas no seu comportamento, na sua forma de falar, naquilo que sai da sua boca. Isso é a incorporação, a atuação do guia sobre a sua mente. Agora, a gente tem que deixar a mente passiva para que essas informações e sugestões do guia entrem e passem a ser aceitas cada vez mais imediatamente, que passem a gerar reações cada vez mais automáticas em você. Isso é o desenvolvimento mediúnico. Então, até que o guia possa controlar isso, até que o guia possa assim atuar sobre a sua mente de forma a produzir reações automáticas do jeito que ele quer que aconteça, sem a sua mente questionar, sem você interferir, isso demora um tempo, porque a nossa mente é muito ativa. A nossa mente não para. E o desenvolvimento mediúnico é justamente o exercício que a gente faz toda semana ou de 15 em 15 dias para doutrinar nossa mente, para passivar a nossa mente. E quanto mais a gente faz este exercício, quanto mais tempo de desenvolvimento mediúnico a gente tem, mais fácil o guia consegue dominar a nossa mente, e dominando a nossa mente vai dominar o nosso corpo e vai resolver, vai fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Então é natural que a gente tenha essa impressão de que a gente pode controlar aquilo que está acontecendo, afinal estou vendo e estou ouvindo tudo. É natural que a gente tenha essa impressão, principalmente no início do desenvolvimento mediúnico. E lá no início do desenvolvimento mediúnico é bem provável, sim, que se a gente quiser parar de andar, vai parar, que se quiser andar, vai andar. Por quê? Porque os nossos pensamentos ainda estão muito misturados ao do guia. Ele ainda não está atuando tão perfeitamente na nossa mente a ponto de comandar. Então ele começa a botar pensamentos, sugestões, mas elas se misturam à nossa mente, e aí aos nossos próprios pensamentos. E aí dá aquela questão toda, sou eu, é o guia, se eu quiser parar, eu paro. Isso no começo do desenvolvimento acontece. Mas se a gente ficar bloqueando, não, eu não quero receber guia dessa forma, eu quero ficar inconsciente, ou então eu quero que o guia prove que eu estou aqui, a gente vai dificultar o processo de doutrinação da mente, de apassivamento da nossa mente. O ideal é que a gente relaxe. Relaxe, não se preocupe se somos nós ou se é o guia, que a gente simplesmente deixe acontecer, deixe fluir. O nosso dirigente está ali perto, ele está tomando conta, ele está verificando, ele sabe que esse é um processo natural do desenvolvimento mediúnico. Ele não vai colocar um médium que está começando e que os seus próprios pensamentos ainda estão misturados ao do guia, ele não vai colocar esse médium para um trabalho complexo, porque ele sabe que ali pode ter muito ainda da mente do médium. Mas uma coisa eu posso dizer para você, mesmo depois de um longo tempo de desenvolvimento, quando o guia já estiver até dominando bem o médium,
já estiver produzindo até aquelas reações automáticas, ou seja, o guia comanda e o médium, a mente do médium não questiona, mesmo quando isso estiver acontecendo, a nossa mente sempre vai estar lá. A sua mente sempre vai estar lá. E por a nossa mente ainda poder estar lá, mesmo com a gente sendo já um médium desenvolvido, sempre tem um risco de haver um certo grau de animismo. O que é o animismo? O animismo é a interferência do nosso subconsciente, a interferência da nossa mente sobre aquilo que o guia está fazendo. Porque a nossa mente não é passiva mesmo, ela é muito difícil de ficar passiva. A palavra animismo, ela vem da palavra ânima, que significa alma, a nossa alma, vem de nós mesmos. Então, o nosso trabalho enquanto médium é doutrinar a nossa mente para que ela fique quieta, mas ela sempre vai estar lá. E ela sempre vai, a gente sempre vai ter o risco de, em determinado momento, a nossa mente falar mais alto do que a mente do nosso guia. Não sou eu que digo isso. Eu sempre faço questão de falar o que eu vou falar agora. O próprio Chico Xavier falava que nenhum médium é um telefone. Se Chico Xavier falava isso, quem sou eu para contestar? O que ele queria dizer com isso? Nenhum médium é um telefone, quer dizer que a nossa mente está ali ativa. A nossa mente serve como filtro, muitas vezes, da comunicação do guia para a matéria. E ela sempre vai filtrar alguma coisa. O telefone é aquilo, o som sai de lá e chega aqui da mesma forma que saiu. Nós não somos telefone. Então a mensagem sai de lá dos nossos guias e ela vai chegar aqui com algum tipo de ruído. Vai chegar aqui, às vezes, com algum tipo de alteração. E este ruído, esta alteração é causada pela nossa mente, que sempre vai estar presente. O nosso trabalho é diminuir isso cada vez mais, é doutrinar a nossa mente cada vez mais, apassivar a nossa mente cada vez mais, para a gente atrapalhar cada vez menos a comunicação do nosso guia. Isso é exercício constante, é por isso que há o desenvolvimento, inclusive. Então, o que eu quero dizer para você é, no início do seu desenvolvimento, não se preocupe se é você ou se é o guia, porque, enfim, é uma coisa natural este aprendizado e a força do guia irá aumentando sobre a sua mente progressivamente. Então, não se preocupe com isso. Deixe acontecer, seu dirigente está ali para ajudar. Mas, quando você se torna um médium mais desenvolvido, um médium, por exemplo, que já participa de trabalhos, que já participa de consulta e que a mente também está lá, aí você tem que prestar muita atenção. Porque a nossa mente é traiçoeira e, em alguns momentos, ela pode acabar querendo interferir sobre aquela comunicação daquele guia e a gente acabar atrapalhando a mensagem que o guia queria dizer. E a mensagem saindo de lá de uma forma, chega aqui de uma outra. Então, presta atenção no que eu vou falar, porque eu vou dar dicas para você, principalmente para você que já é mais desenvolvido, para você prestar atenção se naquele momento a sua mente não falou mais alto. E não é animismo, ao invés de ser a ação do guia. Eu não precisava nem falar aqui, por exemplo, daquelas questões da pombagira do pagode, aquela pombagira que baixa no pagode lá, do Zé Pilintra que baixa no churrasco, na balada. Isso aí já é claro que é animismo ou então é questão de um quiumba, alguma coisa assim. Mas tem algumas coisas que são mais sutis e que nós precisamos prestar atenção. Eu vou começar a falar, vou começar a enumerar e eu queria que você refletisse sobre isso. E você, por exemplo, que não é médium, mas que participa de sessões, que assiste sessões, preste atenção também nisso que eu estou falando, porque vai ajudar você a identificar se aquilo que está saindo da boca daquele guia é mais provável que seja o guia ou é mais provável que seja o médium. Algumas coisas até do que eu vou falar não quer dizer que não possam acontecer. Elas podem acontecer, o problema é quando elas se tornam recorrentes. Então vamos começar a explicar e você vai entender o que eu estou querendo dizer. A primeira coisa que é clara, que é animismo, é o tal do desrespeito ao cambono. Então, às vezes, o cambono vem servir o guia e o guia trata o cambono com rispidez. Nenhum guia trata cambono com rispidez. Isso aí é a mente do médium falando mais alto por algum motivo inconsciente que ele tem. O cambono é um ajudante, é um auxiliar do guia. Minha gente, eu estou falando isso por quê? Porque eu já soube de casos de cambono sair chorando de sessão, porque foi maltratado pelo guia. Isso não é o guia, isso é a mente do médium, é o psiquismo do médium falando mais alto naquele momento. Assim como tem desrespeito ao cambono, às vezes também tem desrespeito, sabe a quem? Ao dirigente espiritual. Nenhum guia desrespeita o seu dirigente espiritual. Aliás, o guia está ali e o médium está ali porque o guia confia no dirigente espiritual.
Então, nenhum guia diz respeito ao dirigente espiritual. Na casa em que eu me desenvolvi, teve um caso interessante, tinha uma médium lá que ela era muito desobediente, muito desobediente. A minha mãe de santo dava as ordens e ela não obedecia. E uma vez estava tendo uma sessão, não era para receber ainda a pombagira, e a tal da pessoa lá recebeu a pombagira. E recebeu a pombagira entre aspas, porque não era a pombagira. E a minha mãe espiritual foi lá falar com ela. Não é hora, pode subir, não é hora, porque sabia que ali não tinha pombagira. E a pombagira ela botou a mão na cintura e falou para minha mãe assim: Eu sou Maria Padilha. A minha mãe botou a mão na cintura e falou: E eu sou fulana de tal, senta. Pronto, acabou. Nunca mais a médium voltou no terreiro. Mas isso é o quê? Isso é animismo. É o médium querendo, às vezes, até ser mais do que ele é naquele momento. Ele está ali na condição de um filho. O respeito ao dirigente espiritual é importantíssimo. Uma outra coisa que é muitas vezes animismo, sabe o que é? É aquele guia que vive baixando em casa para dar conselho para o familiar. Às vezes, a mãe está muito preocupada com os caminhos que o filho anda, pelos quais o filho anda. E aí, muitas vezes, baixa a preta velha em casa e chama o filho da médium para conversar com aquele filho da médium. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Vez ou outra, pode ser que aconteça. Agora, se sempre isto acontece, é hora de abrir os olhos. Será que não é o médium que quer falar aquilo para o filho e que não tem coragem ou que não consegue falar? E aí usa inconscientemente, animismo, gente, não é coisa intencional, é coisa que vem lá do subconsciente. Então, inconscientemente, baixa a preta velha toda hora para dar conselho para aquele filho, para chamar a atenção daquele filho. Será que não é o próprio médium? Como eu disse, não quer dizer que não possa acontecer, mas a gente tem que prestar atenção se a coisa é recorrente. Aí pode ser animismo. Quer ver uma outra coisa que é muito provável de ser animismo? Você está naquela sessão, você está na assistência da sessão, e aí passa um guia, ele passa por você, olha para você e fala assim: cuidado. Aí você pergunta: com o quê? Aí ele faz aquela cara fechada, fala assim: ó, cuidado, hein? E vai embora. Palavras vazias, palavras que não querem dizer nada. Às vezes até completa assim, né? Ah, cuidado com uma mulher, hein? Tem uma mulher que não gosta de você. Palavras vazias, ou seja, palavras que não contribuem com nada, que não acrescentam nada. Isso às vezes acontece porque o médium, inconscientemente, quer mostrar que o seu guia sabe das coisas. Mas o guia, na verdade, não está querendo falar aquilo. Então acontecem aquelas palavras que não constroem absolutamente nada. Um outro tipo de palavra vazia que eu chamo é quando o guia passa por você na assistência, para na sua frente e fala assim: ó, vou te ajudar nisso que você quer. O que você quer? Você está querendo alguma coisa? Mais uma vez, eu torno a dizer, não quer dizer que isso eventualmente não possa acontecer. Mas tem médium que todos os guias que ele recebe, passa na assistência e tem alguma palavrinha para falar com alguém ali. Palavras vazias, palavras que não constroem absolutamente nada, que não tem mensagem nenhuma. Uma outra coisa que é clara que é animismo, sabe o que é? É quando aquele médium não gosta de alguém do terreiro, tem as suas intolerâncias pessoais, e quando ele recebe seu guia, seja qual for o guia vira a cara para aquela pessoa, ou trata mal aquela pessoa, às vezes nem cumprimenta aquela pessoa. Gente, quem é que tem o problema ali com a pessoa? É você ou é o guia? Os seus guias? Quando isso acontece, é óbvio, óbvio que não tem guia ali. É óbvio que aquilo é uma ação da própria pessoa, do seu psiquismo. Eu tenho um caso para contar. Quando eu me desenvolvia, lá no meu terreiro eu tinha uma grande amiga, a gente se desenvolveu junto lá, e as nossas crianças espirituais, sempre que baixavam, brincavam muito juntas. Nós éramos muito amigos e as nossas crianças, não é porque nós éramos amigos, não, mas elas brincavam muito juntas. Um belo dia, eu não sei porquê, não me lembro mais, eu era adolescente. Um belo dia, nós brigamos, eu briguei com a moça, com essa minha amiga, e a gente ficou sem se falar. Eu briguei com ela, ela brigou com... Eu não me lembro por quê. O que acontecia a partir daí nas giras de criança? Nada de diferente. As nossas crianças continuavam brincando juntas, como sempre brincaram. Passou um mês, eu acho que passaram 2 meses a gente sem se falar. Mas quando era gira de crianças, nossas crianças iam brincar juntas. Os nossos guias semeiam tolerância, semeiam amor, não semeiam intolerância, não semeiam desacordo. Eu acho que passou um mês, 2 meses, a gente ainda naquela situação.
até que chegou uma gira de criança, as nossas crianças brincaram juntas normalmente, e quando estava na hora de ir embora, de subir, parece que elas tinham combinado no mundo espiritual, porque nem eu e nem a médium sabíamos daquilo que iria acontecer. Quando começou a cantar o ponto de subida, as duas crianças vieram e se abraçaram, e subiram juntas. Deixaram eu e a médium, aquela minha amiga, abraçados. O que isso quer dizer? Foi uma mensagem, foi um tapa na cara, na minha e na dela, da minha amiga. As crianças não aprovavam aquele nosso comportamento fora do terreiro. E ali a gente olhou um para o outro e a gente percebeu a besteira que a gente estava fazendo. Isso é um guia, isso é a ação de um guia. Agora, o guia baixar, e porque eu não gosto de fulano virar a cara, isso não tem guia. Ali é a ação da pessoa, da sua mente. Uma outra coisa que é muito comum de ser animismo é aquele guia que, quando baixa, sempre vai procurar alguém para chamar para conversar. Gente, nenhum guia força ninguém a nada. Se a pessoa que está ali sentadinha não pediu para conversar com o guia, é porque ela não quer conversar com o guia. E os nossos guias respeitam o seu livre-arbítrio. Se ela quiser conversar, ela vai chamar. Ela vai falar com o Cambona. Não dá para chamar ali, eu queria bater um papo ali com aquele guia, queria... Essa ação do nosso guia ser toda hora invasivo e querer procurar gente para ficar conversando é uma postura deselegante, é violar o livre-arbítrio dos outros. E mais, isso gera desconfiança na cabeça daquele consulente, daquela pessoa que não quer conversar. A pessoa já olha assim e já fala, caramba, já vem ele de novo me procurar para conversar. Eu não estou querendo dizer que nunca um guia vai chamar alguém para conversar. Pode ser que chame, principalmente se for do dirigente, porque o dirigente e os guias do dirigente estão sempre de olho ali, tomando conta da sessão e pode perceber alguma coisa e chamar. Agora, toda hora, o guia dos médiuns, e às vezes é de um único médium, né? Toda hora o guia daquele médium procurar a gente na assistência para chamar para conversar é animismo. O guia não faz isso. E tem ainda o agravante deste caso, que é quando aquela pessoa que está presente, que ele sempre chama para conversar, é familiar do médium, ou então um conhecido do médium. Esse item ainda é pior do que o que eu falei de chamar simplesmente uma pessoa para conversar. Aí, nesse caso, é mais evidente que se você, médium, tiver essa vontade de toda vez que seu guia baixa e chamar o seu parente ou seu amigo para conversar, preste atenção, é muito provável que isso venha da sua mente. Talvez você queira falar alguma coisa para aquele parente e não tenha coragem. E aí a sua mente inconsciente usa, entre aspas, a incorporação para falar aquilo que você queria. Eu queria dizer para você o seguinte, olha, nós temos que lembrar que o seu familiar não é familiar do seu guia. Você o ama muito, ele é o seu familiar. O seu guia o ama aquela pessoa da mesma forma que ama todos os outros que estão na assistência. O seu guia não tem preferência pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho. É uma coisa muito comum de ver, sabe o que é? Gira de criança, a criança do médium pega doce e vai dar para o filho do médium o doce. Por que isso? O filho do médium é filho da criança? A criança do médium gosta mais daquela criança, que é o filho do médium, do que de outras crianças? Então, tenha cuidado com isso. O seu familiar tem tanta importância para o seu guia quanto qualquer outra pessoa que esteja presente. O seu familiar não é melhor que ninguém e nem merecedor de aconselhamentos especiais por parte do seu guia, demonstrações de carinho por parte do seu guia. Então, se você, médium, tiver vontade de fazer isso, é muito provável que seja coisa da sua cabeça. Na verdade, eu acho assim, tem duas condições que os nossos guias procuram os nossos familiares. Uma é para dar uma bronca para nós, falar para o nosso familiar, olha, porque sabe que convive, olha, avisa ao meu cavalo, isso assim, 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 assim. Ou então, uma outra condição é, já que sabe que a gente tem convivência, olha, avisa o meu cavalo que está para acontecer uma coisa ruim aí, eu estou percebendo que se ele andar por esse caminho vai acontecer um perigo. São essas duas condições. Agora, ficar chamando toda hora para conversar o parente, o familiar, a esposa, o filho, dar doce para o filho do médium, isso é animismo. E olha, quando os nossos guias, entre aspas, né, quando esses guias têm esse hábito de ficar chamando o parente do médium, essa situação soa como ridícula. Isso desperta nas pessoas que estão presentes duas desconfianças. Ou que o seu guia gosta mais dos seus familiares que dos outros, ou então que você não está recebendo guia nenhum. E está aproveitando para falar aquilo que não tem coragem em situações normais. E olha, não se engana, os seus próprios familiares pensam isso também.
Eles só não falam para o médium, que é para não magoar o médium. Mas os familiares pensam a mesma coisa. E lá vem ele de novo, agora é com Exu. Vai falar o que para mim agora? Ih, agora o preto velho dele me mandou me chamar. Vai falar o que para mim agora? Isso é animismo. Cuidado com isso. Uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado é os nossos guias não costumam falar mal do terreiro dos outros. Mesmo que seja evidente assim que o terreiro não é bom, mas eles não costumam falar mal. Eles ajudam o consulente a raciocinar e tomar as suas próprias escolhas. Então essa questão do o consulente vai lá na frente do guia e o guia começa a falar mal do terreiro dos outros, isso provavelmente é animismo, isso provavelmente é do subconsciente. Os nossos guias, o que eles costumam fazer é fazer a pessoa raciocinar. Então eles vão citando coisas e as pessoas vão pensando e as próprias pessoas às vezes chegam a essa conclusão. Uma outra coisa que é clara que é animismo é prometer solução rápida, né? Nenhum guia vive prometendo soluções rápidas. Olha, eu vou te ajudar, amanhã vai resolver isso, hein? Mais uma vez eu quero dizer, isso não quer dizer que uma vez ou outra não possa acontecer, mas é caso esporádico. Agora, tem aqueles guias que vivem prometendo soluções rápidas. Vou te ajudar, vai resolver tudo. Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que não existe solução que independa da responsabilidade da própria pessoa. Não existe solução que independa das atitudes do próprio consulente. Então, muitos médiums, de uma forma inconsciente, têm a tentação de fazer os seus guias parecerem poderosos. E aí fazem o guia prometer coisas que o merecimento, que o esforço do próprio consulente não permitem. E aí o guia promete, olha, vai acontecer isso, eu vou te ajudar, você vai resolver esse problema. O tempo passa, o consulente não consegue porque o consulente não fez a parte dele. Aí, daí para desmoralização do médium, você já sabe que é um pulo, né? É rápida. Por isso a gente tem que ficar atento ao orgulho, à tendência de querer demonstrar que o nosso guia é o tal, que o nosso guia tem poder, que o nosso guia consegue resolver tudo. E às vezes o pior é que às vezes até os próprios consulentes estimulam isso. Eles ficam elogiando o guia durante a consulta e o médium, que é um médium consciente ou semiconsciente, ele está escutando aquilo. E aquilo às vezes vai entrando pelos ouvidos e vai massageando o ego do médium, até que o médium acaba convencido de que realmente seu guia é o tal e que realmente pode resolver tudo o mais rápido possível. E aí a mente do médium acaba interferindo sobre a comunicação e prometendo aquilo que o guia não vai conseguir cumprir, porque depende do consulente, depende do esforço do próprio consulente, das ações do consulente. Então, atenção a esse item. Não estou dizendo que, mais uma vez, que não possa acontecer. Pode acontecer do guia falar, olha, eu vou te ajudar e você vai conseguir resolver. E realmente ser o guia. Agora, toda hora, o guia prometer tanta coisa assim, isso não acontece porque ele sabe que depende também do consulente. E nem sempre o consulente faz aquele esforço todo. Uma outra coisa, ainda falando de consulta, e que normalmente é animismo, é quando o guia se posiciona contra ou a favor de alguém que o consulente está falando, né? O consulente para ali na frente do guia e começa a falar mal da sogra. E vai falando, vai justificando um monte de coisa do modo dele pensar, né? Da visão dele. Minha sogra é isso, é aquilo, não sei o quê. O médium está ouvindo aquilo e às vezes ele se deixa contaminar por aquelas opiniões do consulente. E aí a sua mente inconsciente interfere no guia. E o guia fala, você tem toda a razão, a sua sogra não presta. Olha, continue assim, da forma, você é o certo nessa história. E às vezes não é isso. Às vezes aquela é uma visão parcial que aquele consulente tem sobre a situação. O que é mais normal do nosso guia realmente fazer? Quando alguém fala mal de alguém, de uma outra pessoa, o mais normal é que o nosso guia tente fazer o consulente ver pela ótica da outra pessoa, entender da forma como a pessoa está vendo a situação, chegar a um ponto de comum acordo. Agora, posicionar-se contra ou a favor de alguém que o consulente está citando ali naquela consulta, muitas vezes é fruto do psiquismo do médium, é fruto do inconsciente do médium que se deixa envolver emocionalmente ali pelo que o consulente está falando e acredita naquilo, fica convencido com aquilo e faz o seu guia falar aquilo que o guia não ia falar. Então o melhor é deixar o guia agir, relaxa a mente que o guia vai falar e vai falar corretamente. E isso também tem muita semelhança com um outro problema, que é falar o que o consulente quer ouvir, né? Às vezes o consulente, durante uma consulta, ele deixa claro aquilo que satisfaz a ele, o que ele gostaria de ouvir. E às vezes o médium, para mostrar que o seu guia é bom, para o consulente acreditar no seu guia,
inconscientemente acaba repetindo aquilo que o consulente quer ouvir. É isso mesmo, você está certo, o que vai acontecer é isso, ou seja, tudo que o consulente quer ouvir. E às vezes não é nada daquilo. Mais uma vez, o certo é relaxar, apassivar a mente. O médium está ali como um espectador, não como alguém ativo para entrar na conversa. O guia sabe se o que o consulente quer ouvir é o que vai acontecer ou não, se o que o consulente quer ouvir é o que está certo ou não. Então o médium não tem que forçar o guia a falar nada. Mas às vezes essas coisas acontecem de uma forma assim tão subjetiva, e é por isso que eu estou alertando, é por isso que eu estou dando a dica para você prestar atenção. Se você perceber que seus guias costumam falar sempre o que o consulente quer ouvir, tenha atenção. Não é o guia, provavelmente, é o seu psiquismo que está forçando os seus guias a agirem daquela forma. Então, minha gente, tem muitas coisas, como, por exemplo, uma outra coisa que é muito comum é os nossos guias, entre aspas, falarem mensagens para o consulente que indicam para ele que fora da Umbanda não tem salvação. Ele tem que procurar Umbanda, por exemplo. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, gostamos de mostrar para os outros que as nossas decisões são as mais corretas, as nossas escolhas são mais certas. E dentre elas a escolha da religião. Então, muitas vezes o nosso subconsciente pode interferir no meio de uma consulta, de uma conversa do nosso guia com a pessoa, e pode acabar saindo isso. Olha, você tem que procurar Umbanda, porque a Umbanda é a minha religião. Então, é claro que não vai falar isso para o consulente, mas acaba falando, você tem que procurar Umbanda. Isso quando não fala, você tem que vir para este terreiro. Muitas vezes o guia fala, tem que vir para esse terreiro. Nenhum guia fala isso. O que os guias procuram é ensinar as pessoas que o sentimento de espiritualidade, de religiosidade é importante. Então, a pessoa que ela deve procurar qualquer religião, independente de qual seja. Se for a Umbanda, qualquer terreiro, onde ela se sinta bem. O importante no campo religioso é o amor. Só que a gente, às vezes, inconscientemente, tem essa tendência de forçar a pessoa a fazer o que a gente acha bom para a gente. E aí, neste momento, um escorregãozinho faz a nossa mente interferir sobre o nosso guia e o guia falar o que não deve. Em outras palavras, minha gente, resumindo, vamos ter cuidado com a vaidade. É ela que faz o médium se sentir superior ao que ele realmente é e acabar caindo em erros, como todos esses que eu falei aqui. Erros inconscientes, não é que o médium queira errar, não, mas a sua mente fica ativa e acaba sobrepondo-se à mensagem do guia, mesmo em um médium mais experiente. Repito o que Chico Xavier falou, nenhum médium é um telefone. E olha que ele era um senhor médium. Se ele falava isso, imagina o que pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. A gente tem que apassivar a nossa mente, a gente tem que relaxar, deixar o guia falar. Mais uma vez eu digo, muitas dessas coisas que eu falei podem acontecer realmente e ser obra do guia. Pode ser o guia realmente falando aquilo, mas são coisas eventuais. E acontece mais, às vezes, com o dirigente, porque o guia do dirigente tem responsabilidade sobre tudo, está prestando atenção em tudo, então ele vai sim, às vezes, chamar alguém para falar alguma coisa, para conversar, vai falar algumas coisas dessa que eu falei, que muitas vezes são animismo, e não será animismo naquele caso. Agora, médiuns que o tempo inteiro os seus guias ficam agindo dessa forma, é hora de prestar atenção. Então, se em um simples bate-papo entre um guia e um consulente, você, médium, tiver vontade de fazer alguma coisa assim, para pensar. Veja se não é o seu subconsciente querendo imprimir naquela conversa o que você acha. Querendo imprimir naquela conversa, por exemplo, o sentimento de que o seu guia é melhor, de que o seu guia é mais poderoso. Vê se não está ali mascarando algo que você gostaria de falar e não tem coragem para um parente, por exemplo. Vamos ter cuidado para não apenas não interferir nas conversas dos nossos guias. Né? A nossa mente, como eu disse, ela é sempre muito ativa. Cuidado para não interferir na conversa com os nossos guias, mas cuidado também para não virar motivo de chacota, motivo de comentários entre os consulentes e os frequentadores da casa, que eles reconhecem isso muitas vezes. Muitas vezes eles reconhecem que ali, naquele momento, não é o guia que está falando, e sim é a mente do médium. Os nossos guias, eles sempre procuram levar palavras de força, palavras de conforto. Eles procuram orientar, às vezes eles trocam previsão, por exemplo, por orientação. Eles orientam as pessoas, eles ajudam as pessoas a acreditarem mais em si mesma. Eles sempre tentam fazer com que o consulente veja por outro lado as situações que ele julga ruim, inclusive com outras pessoas, em questões de relacionamento. Eles sempre mostram que mesmo nessas situações difíceis, tem sempre uma lição a ser aprendida.
Então, os nossos guias, eles veem de uma forma bem diferente da gente. Se um consulente reclama das atitudes de alguém, dificilmente o guia vai concordar com o consulente. Ele antes vai tentar fazer com que o consulente tente enxergar pela ótica da outra pessoa, entender o que motivou aquela pessoa a agir daquela maneira. Então, minha gente, os nossos guias fazem tudo para semear harmonia e consciência, semear união, semear bem-estar e sempre com muita humildade. Eles sempre preferem orientar e não fazer previsões. Pode acreditar em tudo que eu estou falando, que vai ser mais fácil para você, médium, não interferir animicamente no seu guia. Um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.